que já foi. Essa descoberta está tendo aí uma repercussão enorme no mundo da cardiologia, pelo fato de que indivíduos que são portadores do gene mutante, né, sugere-se que eles são mais propensos ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, hipertensão arterial. O óxido nítrico, além de promover vasodilatação, ele protege o interior dos vasos sanguíneos da formação da placa de ateroma, aquela placa de gordura. O óxido nítrico é uma molécula ateroprotetora, sugerindo também, quem sabe, que esses indivíduos portadores do gene mutante que têm uma menor produção, síntese do óxido nítrico nos vasos sanguíneos, são mais propensos também ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como, quem sabe, a doença arterial coronariana, evoluindo, quem sabe, para um infarto agudo do miocárdio. Perfeito? Mas a maior repercussão dessa descoberta não foi no campo da fisiopatologia, e sim no campo da genética relacionada ao mundo do esporte de alto rendimento. Por quê? Imaginem só que para 2016 está sendo destinado 10 milhões de reais à preparação de 10 atletas que têm potencial em se destacar em provas de resistência e, quem sabe, pode trazer para o Brasil uma medalha de ouro na maratona. No entanto, esses 10 milhões é o suficiente para investir muito bem em apenas 5 atletas e não em 10. Olha como pensa, né, quem vislumbra utilizar dessa metodologia para a detecção de talentos esportivos com base na análise genômica, tá certo? Bom, se eu genotipar esses 10 atletas, previamente a começar ao início do investimento desses 10 milhões de reais até 2016, e descobrir quem são aqueles que têm o código genético normal, produzem a quantidade de óxido nítrico normal e vasodilatam normalmente durante o exercício, obviamente que eu vou investir nesses e não naqueles que apresentam um código genético mutante. Por quê? Porque os que apresentam um código genético mutante apresentam uma vasodilatação muscular prejudicada e, muito provavelmente, naquela prova de resistência muscular, 42 quilômetros, 2 horas e alguma coisa, a probabilidade deles fadigarem mais cedo do que aqueles outros que vasodilatam normalmente é muito maior, sugerindo, quem sabe, né, que seria em vão eu investir em quem apresenta o código genético mutante. Então, esse é o raciocínio que se faz hoje. Obviamente que eu estou mostrando para vocês um único gene, tá? E a gente sabe que fenótipos de performance física humana são modulados por vários genes, mas esse gene, de forma isolada, tem um potencial enorme em influenciar a performance de um atleta de resistência. Essa descoberta está publicada numa das maiores revistas científicas do mundo esportivo, do mundo da genética, conhecida como Physiological Genomics, e foi reconhecida como a maior e mais importante descoberta no campo da genética no Congresso Brasileiro de Cardiologia, e ficou com o prêmio da melhor descoberta genética. Isso foi há 2 anos atrás. É um reconhecimento para a gente, que teve um reconhecimento, inclusive, internacional. Próximo, por favor. Obviamente, gente, que nós fazemos tudo isso pensando em detectar genes que influenciam a performance física humana, mas não única e exclusivamente pensando no esporte de alto rendimento. Exercício físico é utilizado em larga escala para prevenção e reabilitação de doenças específicas. E nós sabemos que nem todos os indivíduos que são submetidos a um protocolo de treinamento físico melhoram a sua doença, né? Por exemplo, se eu pegar 10 indivíduos hipertensos,
vocês podem ter certeza, com um grau de hipertensão semelhante, e submetê-los ao treinamento, ao exercício físico, um protocolo padrão, alguns irão melhorar, alguns ficarão ali intermediariamente, outros nem responderão ao protocolo de treinamento. Isso, a explicação do porquê que existe essa diferença de responsividade entre indivíduos, ela tem a sua base na genética. Então, nós estudamos o código genético, tanto para fins de ganho de performance, entender como que a performance física humana é modulada por genes, mas também vislumbrando, né, quem sabe daqui um determinado tempo aí, fazer uma medicina preditiva que consiga, antes do indivíduo ser submetido ao protocolo de treinamento, saber se ele será responsivo ou não. Tá certo? Por outro lado, em paralelo a isso que a gente vem fazendo, que é o rastreamento dos genes candidatos, existe uma outra linha de investigação científica conhecida como terapia gênica. Tá? O que é a terapia gênica? Que vem sendo estudada, ainda existem muitos problemas relacionados à utilização, à aplicação da terapia gênica em humanos, mas já se faz, existem protocolos de estudo que se faz isso daqui que eu vou falar para vocês agora, tá? Para fins terapêuticos, mas que vem sendo pensado e muito provavelmente, olha só o que eu estou dizendo, muito provavelmente já utilizado de forma ilícita no mundo do esporte de alto rendimento, que seria isso daqui. Veja bem, imaginem só que hoje nós temos condição em laboratório de construir um DNA sintético. Ou seja, eu já vou utilizar um exemplo para que isso fique claro na cabeça de vocês. Olha só, eu conheço o código daquele gene da óxido nítrico sintase, que produz a proteína óxido nítrico sintase, que produz o óxido nítrico, que é vasodilatador. A gente conhece esse código, a sequência de letras. E nós temos condição hoje, em laboratório, de construir uma fitinha, um pedacinho de DNA sintético com esse código. Isso já é possível hoje. Nós já temos condição de pegar esse DNA sintético, retirar daqui de dentro desse vírus, imaginem vocês o vírus que vocês quiserem, tá? Retirar aqui de dentro desse vírus o DNA dele, que é o causador de uma doença. Didaticamente, novamente, a hora que o vírus está lá dormindo, a gente vai lá, retira o DNA e pega esse DNA sintético aqui, que é o DNA com o código da óxido nítrico sintase, e coloca dentro do vírus. Na sequência, faça a replicação desse vírus em laboratório, coloca esse vírus numa seringa e, de uma forma muito simples, injeta o vírus no atleta. O que o vírus faz? O que ele faria normalmente com o DNA, que seria o causador da doença. Ele entra nas células do nosso organismo, vai lá no núcleo e implanta esse pedaço de DNA sintético no DNA nosso. Isso é chamado de transfecção gênica. Ou seja, isso é pensado para fins terapêuticos. Hoje se estuda a terapia gênica, por exemplo, em distrofia muscular. Ok? Colocando cópias de genes que a gente já conhece que induz hipertrofia muscular, tentando, quem sabe, retardar o progresso de uma doença como a distrofia muscular. Só que o atleta pensa isso fazendo o seguinte: bom, eu já tenho o código da óxido nítrico sintase normal. Quando eu corro, a produção do óxido nítrico nos meus vasos sanguíneos a produção já é normal, eleva-se expressivamente. Se eu tiver mais uma cópia proveniente de um DNA sintético, ao invés de produzir X de óxido nítrico, eu posso produzir 2X. E a vasodilatação, ao invés de ser Y, pode ser 2Y. Ou seja, o aporte de sangue para a musculatura esquelética seria muito maior. Por quê? Porque a resposta vasodilatadora é muito maior. Para isso, a Agência Mundial Antidoping
não tem os testes antidoping para o doping genético ainda. Está em desenvolvimento, ok? E algumas possibilidades já vêm surgindo por aí. Vejam, portanto, próximo, e pode clicar no filminho, fazendo favor. De tudo que vem sendo divulgado na mídia, a gente tem que tomar muito cuidado, que muita coisa é repassado de uma forma errônea. Essa foi uma das melhores matérias mais bem feitas. A ciência há de serviço do esporte. O doping turbina resultados, mas prejudica a saúde e pulveriza carreiras. Ben Johnson, Florence Griffith Joyner, Marion Jones, Rebecca Guzmão, exemplos de atletas de alto nível que mancharam a própria trajetória em busca de recordes. O uso de substâncias proibidas em eventos como a Olimpíada popularizou o assunto. Até os Jogos de Atenas em 2004, doping era sinônimo de efedrina, testosterona sintética, hormônio do crescimento. 4 anos depois, porém, pesquisadores ao redor do planeta temem que mais uma expressão entre para o dicionário da fraude esportiva. O doping genético é você utilizar das técnicas de terapia gênica para colocar um gene no organismo de um atleta com o intuito de produzir, quem sabe, 2 vezes mais um hormônio ou uma enzima específica que irá, de forma artificial, amplificar a performance física do atleta. O Dr. Rodrigo Gonçalves Dias é um dos maiores especialistas em terapia gênica do Brasil. O trabalho do médico consiste em utilizar a tecnologia para aprimorar o tratamento de doenças consideradas incuráveis. A introdução de um gene artificial no organismo de uma pessoa poderá no futuro ajudar no combate à AIDS e ao câncer, por exemplo. No caso do esporte, no entanto, as técnicas desenvolvidas por cientistas como Rodrigo poderão ser usadas para fins ilícitos que visam burlar a lei. O doping genético tem como objetivo aprimorar ilegalmente a capacidade do ser humano de superar os limites físicos. A partir do momento em que você sabe quais são os genes que influenciam uma hipertrofia muscular de forma significativa, ou quais são os genes que aumentam significativamente o número de células vermelhas no sangue, nós temos condição de manipular isso, tanto com drogas quanto com a introdução de um gene artificial. Obviamente que nós poderíamos, teoricamente, acreditar que um atleta perfeito poderia ser construído com base na terapia gênica, ou seja, no doping genético. Nos laboratórios do mundo todo, já existe tecnologia suficiente para fazer a terapia gênica e, consequentemente, para realizar o doping genético. Por isso, a comunidade científica internacional acredita que o primeiro caso dessa nova modalidade de doping será descoberto em Pequim. O doping que induz hipertrofia muscular seria mais pensado pelo atleta que precisa de potência e força muscular durante a prova. E o doping? Não acabou, não. Travou o filme. Bom, travou o filminho. A gente, se vocês quiserem ver na íntegra, está no YouTube. Só digitar doping genético, que todas as matérias que têm sido vinculadas na mídia estão lá, tá? Ele é virtualmente idêntico ao hormônio produzido naturalmente pelo organismo. Então, isso gera algumas dificuldades para a Agência Mundial Antidoping desenvolver um método eficiente de detecção do doping genético. A tecnologia usada para salvar vidas pode se transformar em uma máquina de destruição do espírito olímpico. Próximo. Acabando já, gente.